Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vamos falar de um assunto aqui muito pertinente, né? É importante a gente aprender, a gente ler, estudar, aprender sobre a palavra de Deus. Até porque os dias que nós estamos vivendo não é os últimos dias, não. Mas é o dia que, apesar da gente estar vivendo a era, né, da informação, a era da computação, essas coisas lá, mas muita gente precisa estudar mais um pouco, aprender, né? Principalmente no que diz respeito ao sistema religioso. Essa coisa aí. Quantas vezes você já ouviu de um pastor, de um membro, né, bem roxo, né, crente roxo, aqueles crentes que são capazes até de não dar atenção à palavra quando entra um religioso no meio. Tem gente que tem coragem de defender o pastor, a religião dele, a denominação, mas não tem coragem de ir para a Bíblia. Eu conheço bastante pessoas assim. Então, muitas vezes, a gente ouve alguém dizer assim, mas por que vocês falam que não precisa ir à igreja? Nós não falamos que não precisa ir à igreja, porque igreja não é um edifício. Igreja nunca foi uma obra construída. Igreja nunca foi um edifício. Igreja nunca foi uma estrutura de 4 paredes. Não. Igreja, quando surgiu o termo igreja, que veio de eclésia, não é? Arrancadas para fora, igreja é um termo que se deu a um povo que reunia, não é? No sentido espiritual, reunia no propósito de ouvir, não é? Jesus Cristo, os apóstolos, discípulos, não é? E daí surgiu o termo igreja, arrancados para fora, ou seja, Paulo perseguia os crentes, a igreja de Deus, eram as pessoas que não estavam no templo em Jerusalém, não eram mais judaizantes. Paulo perseguia aqueles que estavam reunindo em casa, ou nas casas. Se você olhar Atos capítulo 8 e Atos capítulo 9, você vai aprender isso. Então, o termo congregar não é ficar juntos, não é? Em corpo. Vai muito além do que isso ou que você possa imaginar. Vou te dar um exemplo. Quando existe um casamento que ele está rachado, né? Quando ele está prestes, não é, a cair, a ser derrubado, a não existir mais aquele casamento. Por quê? Porque é possível que existe duas pessoas, marido e mulher, dentro de uma mesma casa, vivendo juntos. Mas se o marido vive dentro dessa casa com a esposa, mas o marido, ele fica ali, só está pensando na amante, e a esposa só está pensando no amante dela. Então, que tipo de casamento é esse? Então, esse ou isso não é um casamento. Estão na mesma casa, no mesmo lugar, talvez no mesmo ambiente, no mesmo quintal, mas não é um casamento. Então, congregar é você estar no mesmo espírito, você está no mesmo conhecimento, com a mesma fé, sendo corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Mas aí quando você está dentro de um templo religioso, você diz que está congregando, mas geralmente você está ali dentro, mas aí nos intervalos em que muita gente não está prestando atenção no louvor, não está prestando atenção na pregação, no que o pastor ou alguém está falando, você está trocando de assunto. Hein, irmã? E o cabeleireiro? Vai ser que dia? Hein, irmã? E aí? Ficou bom aquele vestido? Ficou bom aquele sapato? Hein, irmã? Olha só, o terno daquele irmão lá. Aonde? Ó, aquele irmão do lado do pastor. Hein, irmã? Olha o sapato daquele irmão. Aí, muitos irmãos que estão dentro de um templo, dizendo que está congregando, muitas vezes
ele está reprovando uma palavra que ele ouviu do pregador ou do pastor. Pastor entre aspas, tá? Vamos ignorar isso aqui. Aí você fala que aquilo ali é congregar. Às vezes, você está ali dentro e o pastor está apontando que você tem pecado. Às vezes o pastor está dizendo que você não trouxe dízimo aquele dia, ou aquele mês, aquela semana. Às vezes você está ali congregando, mas o pastor está lançando maldição sobre você, porque é isso que os futuristas fazem. Congregar é você estar numa varanda. Congregar é você estar dentro do quarto com a sua esposa, conversando sobre as coisas de Deus, colocando a Bíblia ali, não é? Em pauta. Você falando da ajuda ao próximo. Você repetindo a palavra de Jesus no seu trabalho. O pedreiro, o pintor, o mecânico, na hora do almoço, o pescador, o empresário, o gerente, o empregado, o repositor, o prefeito, o governador, a secretaria do governo, a secretaria do prefeito, do presidente. Imagine você naquela hora de 1h30, 2 horas, você começar a falar de Deus. Pode ser em Brasília, pode ser no Rio, pode ser na França, nos Estados Unidos, qualquer país do mundo. Muita gente não sabe, mas às vezes você julga as pessoas por não estar frequentando um edifício que vocês chamam de igreja. Aí, se o irmãozinho que não vai no templo, mas ele congrega com pessoas falando de Deus, ele não fala para os outros qual é o seu trabalho social de todo mês. Mas você acha que ele, se ele não ir no templo, ele é desigrejado e destemplado. É aí que eu falo. Congregar, querido, é você estar no mesmo espírito, no mesmo conhecimento, com a mesma fé, sendo corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Mas quando você olha para essas denominações, o cabeça não é Cristo. O cabeça é o pastor. O cabeça é a convenção, que manda e desmanda. O cabeça é o pastor que manda e desmanda naquilo que vocês chamam de igreja. Aí, você pode não estar ali no corpo, nesse tipo congregacional que eu falo, que não é num templo físico, com a placa denominacional com o nome do pastor presidente. E talvez tenha a foto até da esposa do lado dele ainda. Então, lembra o que Jesus disse em João 4:23? Ele falou com a mulher samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores, olha, se tem a palavra verdadeiros, é porque existem os falsos. Isso foi Jesus que falou. Agora veja o que ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, então quem congrega aonde Deus fala que ele não está, quem congrega lá, aonde Deus falou que ele não está, então não são os verdadeiros. Vá reclamar com Jesus, que foi ele que disse. A mulher falou assim: e aonde que a gente deve congregar ou adorar a Deus? É no templo, que você judeu fala que é no templo. Nós, os samaritanos, aprendemos com nossos pais que é aqui, no Monte Gerizim, porque ela estava em Samaria, né? O Monte Gerizim era lá em Samaria. Era ou não é? Até nos dias de hoje. Aí Jesus falou, ela falou, aonde que tem que ser adorado? Aí Jesus falou, mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele quebrou o paradigma de monte ou templo. Mas as pessoas não acreditam. É porque dentro de um templo, aquele acúmulo de pessoas atrai dinheiro ou leva dinheiro. O objetivo é esse, queridos. É só esse. Então, Paulo disse, não é? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5,
Ele falou: olha, eu não estou com vocês no corpo, mas em espírito eu estou. Ou seja, aquilo era o tipo de congregação. O irmão vem aqui em casa, ele vem lá de Vitória, ou vem de outro estado, ou vem de outra cidade. Aí ele fica na minha casa conversando 40 minutos, 1 hora sobre as coisas de Deus. Quando ele foi embora, ele fala: caramba, saí da casa de irmão Alberto, mas é como se eu estivesse lá ainda. Ou seja, está ausente no corpo, mas no espírito ele está reunido, congregando no mesmo sentido, no mesmo conhecimento, com a mesma fé, com o mesmo espírito. Então, congregados é estar reunidos ou unidos em espírito no mesmo propósito de estudar e aprender sobre o real motivo, né, da morte e da ressurreição de Jesus. Aí alguém diz assim, e cita Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde diz assim: mas a Bíblia diz que não deixei as vossas congregações, como é costume de alguns. Então, não é deixar o templo. O Apolo aqui está falando, não é deixar o templo. Não é deixar a denominação. Não deixe de congregar. Mas a congregação ali era pessoas reunidas num propósito, não era dentro de uma denominação. Agora, aí você diz que a congregação certa é a sua. Cada um defende a sua denominação. Pergunte a um batista, a um assembleiano, um adventista, um presbiteriano, pergunte a um metodista, pergunte a um Deus e Amor, pergunte a qualquer um qual é a igreja certa. Ele vai puxar a farofa para a sardinha dele. Aí eu te apresento uma coisa interessante. Eu vou ler aqui no dicionário, um dos bons dicionários que eu tenho aqui, dicionário bíblico, fala assim: congregação, assembleia. Também pode ser traduzido como congregação. No Antigo Testamento, há 6 palavras que foram traduzidas por assembleia ou congregação. No Novo Testamento, a palavra grega é eclésia, tirados para fora. No comentário, fala assim, no Antigo Testamento, encontra-se o significado para a assembleia de tempo e lugar marcados ou reunião. Grupo de pessoas reunidas também pode significar pessoas reunidas com um propósito de guerra ou propósito religioso. Isso é congregar. Também, advérbio importante, também está ligado a festivais religiosos, como a festa do tabernáculo, e pode significar universal assembleia. No Novo Testamento, o sentido clássico de eclésia, de assembleia, é a de um ajuntamento político ou legislativo com o propósito de deliberar os interesses da cidade. Agora, preste atenção nisso aqui. Não existe a possibilidade de se pensar numa eclésia, numa reunião, congregação, como edifício ou um espaço físico, quando se toma como referência tão somente a intenção e experiência dos primeiros discípulos, sendo este uso uma deformação da intenção original dos evangelhos. Você está vendo? Como que eles deformaram a intenção original de congregar? Eles deformaram congregar em ajuntamento sem um espaço físico necessário ou absoluto. Eles deformaram isso e falaram ou colocaram para as pessoas entender que congregar tem que ser dentro de um templo religioso. Mentira. Onde era a congregação que Jesus fazia? Nos campos, nas roças, nas fazendas, no barco, na beira da praia. Aquilo era congregar. Jesus reunia as pessoas. Uma certa feita, certas ocasiões, ele reuniu no cenáculo.
cenáculo para fazer o ato da Páscoa judaica, que a tradição chama de Santa Ceia. Era a Páscoa judaica, era um lanche, onde tinha um cordeiro assado, onde tinha ervas amargas, onde tinha as hortaliças, onde tinha o vinho, onde tinha o pão. Aquilo era a Páscoa judaica. Lembrando que o cordeiro morto representava o próprio Jesus. Então a Páscoa judaica, transformada em Santa Ceia, que nada tem a ver, né, com aquilo que Jesus ensinou. Então, as pessoas, assim como deformaram aquele sentido da Páscoa judaica, colocando Santa Ceia, a transubstanciação, né, pela igreja aí que a gente sabe é a maior do mundo, é a mais rica do mundo e tal. Então eles pegaram, os crentes pegaram isso e também acloparam, né? Tá certo? Eles acloparam esse ritual como se fosse um código bíblico, mas não é. Quando ele diz fazer isto em memória de mim, ele não diz fazer isso, que aí seria celebrar o ato, mas ele diz fazer isto, ou seja, era dividir o pão. Então, querido, congregar não é o que você pensa, vai muito mais além do que isso que você pensa, tá bom? Que o eterno Criador te abençoe cada dia mais e nós possamos ficar em paz. Amém? Estudar é bom, praticar melhor ainda. Tchau.